paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje eu vou contar mais um trecho do meu testemunho. Vou contar como que eu conheci a santa doutrina do Senhor. Amém? Primeiro vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler em Tito, capítulo 2, versículo 7, fala assim: Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Olha que passagem maravilhosa, a qual Paulo instrui Tito e fala assim para Tito: filho, porque Paulo ele tinha todos eles como filho. Então, porque Paulo ele foi um dos maiores, o maior depois de Jesus Cristo, o maior doutrinador das igrejas foi Paulo, das igrejas primitivas. Claro que Jesus está acima de todos, porque o ministério de Jesus foi extraordinário. Então não temos nem como comparar o ministério nosso, o ministério de Paulo, ou o ministério de qualquer outro com o ministério de Jesus. Não tem como nós compararmos. Mas podemos, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, mas podemos dizer, através da palavra de Deus, que depois de Jesus, Paulo foi o maior doutrinador de todas as igrejas na face da terra. Então olha o que Paulo ele vem falar a Tito: em tudo te dá por exemplos de boa obra. Ou seja, nós temos que ser exemplos de boa obra. A pessoa tem que olhar para nós e ver um exemplo de cristão em nós. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ou seja, a nossa linguagem tem que ser sã, uma linguagem santa, e tem que ser irrepreensível, para que Satanás não ache lugar para ter algo para nos acusar. Então nós temos que vigiar naquilo que nós vamos falar e temos que ter uma linguagem sã, sem gíria, sem dialeto mundano. Tem que ser uma linguagem celestial. Então vamos lá entrar em mais uma parte do meu testemunho. Quando eu conheci a Santa Doutrina, eu me lembrei, irmãos, eu me converti na Igreja Pentecostal Eleitos para a Glória, há 4 anos atrás. Então faz 4 anos que eu me converti. Pela graça de Deus e pela infinita misericórdia do Senhor, Deus me tirou do mundo. Então eu me converti na Igreja Pentecostal Eleitos para a Glória. E quando eu comecei a ir para esse ministério, muitas pessoas falavam que Deus iria usar muito minha vida para pregar a palavra do Senhor. E eu lia a palavra, lia e não entendia nada. E chegou um tempo, eu falei assim para Deus: Deus, se o Senhor vai me usar mesmo na palavra, para pregar a tua palavra, assim como muitos dizem, porque eu não consigo entender a palavra, porque eu não tenho conhecimento da palavra. E ali eu comecei a buscar na palavra, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a meditar bastante nas Santas Escrituras. E ali eu comecei a ter entendimento da palavra de Deus. Então eu entendi que quando Deus ele faz uma promessa na nossa vida, ela só vai se cumprir quando nós se esforçarmos e se colocarmos na posição do Senhor. Então ali eu comecei a estudar e comecei a ter o conhecimento da palavra de Deus. E com 7 meses eu já era ungido a obreiro da casa de Deus
e já pregava a palavra de Deus no meio, entre aspas, dos grandão, né? Daqueles que tinham 10 anos de ministério, 15 anos, 18 anos, 7 anos. E eu com 7 meses já pregava a palavra no meio deles, né? Então pensa numa ciumeira, pensa... eu achava que as pessoas iriam me acolher, né? Eu por ser pequenininho, novo na fé, eu que estava começando agora a pregar a palavra, eu achava que eu iria ser acolhido, né, moço? Só que foi totalmente ao contrário, né? É incrível como o povo de Deus faz as coisas totalmente ao contrário do que diz na palavra de Deus. Quando é pra gente acolher, a gente não acolhe, a gente aponta, a gente julga, a gente critica. E por muitas vezes eu fui criticado, muitas vezes falaram pro meu pastor que não era para ele dar oportunidade para mim pregar, que eu era ainda muito novo, essas coisas, né? Então eu me entristeci muito e quase que eu saí da presença de Deus. Mas Deus me deu graça, me deu força e eu permaneci. E chegou um tempo, irmãos, que eu comecei a me sentir muito incomodado em relação aos cultos, porque as pessoas entravam de um jeito e saíam do mesmo jeito, as pessoas iam visitar e saíam da mesma maneira. Uma vez eu cheguei até a questionar o Senhor, falando: Senhor, o Senhor fez tantas maravilhas, fez tantos sinais. Às vezes entra gay, às vezes entra lésbica aqui no nosso ministério e vai embora da mesma maneira. Eu nunca vejo nenhuma manifestação demoníaca, nunca vejo as pessoas caírem endemoniadas. Então eu comecei a ver que tinha alguma coisa de errado e comecei a orar ao Senhor em cima disso. E ali Deus falou o meu coração, Deus me mostrou o porquê não acontecia nada das pessoas caírem endemoniadas, das pessoas ser libertas, as pessoas entravam no ministério, se membrava no ministério e permanecia da mesma maneira. Então eu comecei a buscar o Senhor em cima disso, o porquê acontecia isso. Aí Deus me mostrou 4 coisas que estavam acontecendo, não somente nesse ministério, mas o que acontece na maioria dos ministérios, menos nos ministérios que pregam a doutrina. Deus me mostrou a vaidade, a sensualidade, a imoralidade e a sexualidade. Mulheres vaidosas, mulheres sensuais, pessoas imorais, pessoas namorando, pessoas ajuntadas, amaziadas em pecado de fornicação, porque se você comete ato sexual e você não é casado, você está em pecado de fornicação. Pessoas desse jeito, amaziadas, ajuntadas, tomando santa ceia. Jovens namorando, jovens 15, 16, 14 anos namorando. Se com essa idade não tem como você casar, então você só namora para você prostituir. Então Deus me mostrou isso, não somente no nosso ministério, mas que era praticamente geral nos ministérios. Então, em cima disso, eu orei a Deus e falei: Deus, se for para mim ficar dentro da casa do Senhor da mesma maneira, então que o Senhor permita eu voltar para o mundo, pelo menos eu vou desfrutar as coisas do mundo e quando eu morrer, eu sei que eu vou ir para o inferno. Mas se for para mim estar dentro da tua casa e viver a verdade, então eu quero conhecer a tua verdade, porque a palavra de Deus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. E ali, a partir deste momento, Deus começou a me mostrar a santa doutrina do Senhor. Então, eu fui deixando a televisão, fui deixando a camisa regata, deixei a calça jeans, porque Deus me deu uma visão. Minha esposa, a partir disso, desse processo, eu fui falando com a minha esposa. A partir daí ela não pintava mais suas unhas, não deixava mais as unhas tão grande, não usava mais salto alto, salto de plataforma.
não usava mais calça. E a partir dali, daquele dia, Deus começou a moldar eu e a minha esposa. E eu me lembro até hoje, quando Deus me mostrou a santa doutrina, Deus me deu uma palavra para pregar para a igreja, uma palavra de conserto para pregar para a igreja. Eu me lembro que a palavra foi em Apocalipse, capítulo 2, e Apocalipse capítulo 2, se eu não me engano, foi na quarta carta a Tiatira, a partir do versículo 18. E louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E eu me lembro que não, foi Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, a terceira carta à igreja de Pérgamo, que fala da doutrina de Balaão, né? Os que ensinava a lançar tropeço aos filhos de Israel. Eu me lembro que eu tava lá no fundo da igreja e o pastor chegou para mim e falou assim: você sabe que você que vai pregar hoje, né? Eu falei: eu sei, pastor. Aí eu me lembro que quando chegou a hora de pregar, eu cheguei no altar e ali eu falei assim para Deus, falei: Deus, eu não vou pregar essa palavra, porque eu sabia que as pessoas não iam aceitar. E eu chorei em cima do altar para não pregar essa palavra. Só que quando o pastor estava orando pela minha vida, eu falei: Deus, eu vou pregar a sua palavra. E ali quando eu peguei o microfone, comecei a falar das vaidades, comecei a falar das pinturas dos cabelos, comecei a falar do salto alto. E aí foi embora. Aí chegou no outro culto, irmãos do céu. Era aqueles que falavam que estava cheio de Deus, aqueles que falavam que estava cheio do Espírito Santo, aqueles que pulava, que rodava, sapateava, marchava na igreja, aqueles que pregavam uma palavra, entre aspas, extraordinária, a qual eu tive vontade de pregar a palavra. Esses irmãos foram os primeiros a se levantar contra a minha vida. E eu na casa do pastor, fermentava o pastor, falava pro pastor não me dar oportunidade para pregar, me chamavam de obreirinho, falava que o obreiro tinha que ficar de costa pro culto para cuidar do carro dos irmãos. Falaram tanta coisa, irmãos, tanta coisa. E passado 4 meses nessa peleja, nessa luta, o ministério fechou. E para honra e para glória de Deus, chegou uma irmã e falou assim: irmão Miguel, tudo aquilo que você pregava, eu orava a Deus e Deus falou que era verdade aquilo que você pregava. E através da sua vida, hoje Deus me libertou da vaidade, Deus me libertou da maquiagem, Deus me libertou das unhas pintadas. E hoje, para honra e para glória de Deus, ela vive a santa doutrina de Deus. Então, irmãos, não foi fácil quando eu conheci a doutrina, quando Deus me mostrou que era certo, quando Deus me mostrou que era errado. O mais interessante é que Deus me mostrou a santa doutrina do Senhor em um ministério que não tinha doutrina. Por isso que quando eu preguei a doutrina, naquela primeira vez que eu preguei, as pessoas não aceitaram e se levantaram contra a minha vida. Só que eu não deixei de pregar. Toda oportunidade que eu tinha, eu pregava a doutrina. Não tinha conversa. Então, de lá pra cá, nos 4 anos que eu me converti, Deus me deu muita sabedoria e pela misericórdia de Deus, Deus não derramou somente o dom da palavra na minha vida, Deus também derramou o dom da sabedoria e da ciência para que eu pudesse ensinar as pessoas. E de lá para cá, eu não apenas prego, mas eu também ensino as pessoas. E Deus me deu uma sabedoria, uma paciência para mim pegar a pessoa toda esbagaçada, a pessoa toda mundana, a pessoa toda na vaidade e começar a trabalhar em cima dela.
aos pouquinho, primeiro a gente ama, primeiro a gente abraça, primeiro a gente tá ali junto e ouve coisa que não quer ouvir, mas é necessário ouvir, e daqui a pouco a gente entra com uma palavra, daqui a pouco a gente entra com outra, daqui a pouco a gente entra com outra, e assim vai indo. Assim daqui a pouco Deus, o Espírito Santo, ele faz a obra por completo, porque a palavra fala que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então nenhum homem consegue convencer o outro homem. Se ele conseguir convencer o outro homem, lá na frente esse homem vai cair. Mas quando o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça, nunca mais ele cai, porque ele é convencido pelo Espírito Santo. E toda vez que a gente se afasta do mundo, vive verdadeiramente a santa doutrina do Senhor de corpo, alma e espírito, o Espírito Santo de Deus, ele vem entrando na nossa vida de uma forma tão grande, de uma forma tão forte, que a gente não consegue mais abandonar a casa do Senhor. Então a transformação só vem através do Espírito Santo. Mas a pregação e o ensinamento, Deus usa quem Ele quer. Não é somente o pastor, ou o presbítero, ou o diácono. Eu era obreiro, tinha 7 meses, 8 meses. Quando a primeira vez que eu preguei a doutrina, acho que eu já tinha 1 ano. Então Deus usou a minha vida. Então não tem esse negócio de que é o pastor que ensina a doutrina, não, irmãos. Deus usa quem Ele quer para pregar a santa doutrina dele. Deus capacita quem Ele quer para pregar a santa doutrina dele. Claro que você tem que obedecer ao seu pastor, desde que ele esteja no centro da vontade de Deus, desde que ele esteja dentro da palavra do Senhor. Então, com mais ou menos 2 anos de ministério, 2 anos de ministério mais ou menos, 3 anos de ministério, o ministério fechou. E ali eu já conhecia toda a doutrina. E foi o Espírito Santo que me ensinou. Conheci, buscava. E ali eu conheci também o pastor, o canal do pastor Dinei Rodrigues e o canal do pastor Eduardo Santos. E ali foi que Deus fez a obra por completo, porque eu ainda tinha WhatsApp. E quando eu ouvi o pastor Eduardo Santos falando que ele foi arrebatado no inferno e lá Satanás falou que o WhatsApp era dele, eu orei acho que mais ou menos 2 semanas e ali deixei de lado o WhatsApp. Aí, para honra e para glória de Deus, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não assisto televisão, não uso mais calça jeans, não uso bermuda, não uso camisa regata. E a santa doutrina do Senhor está dentro do meu coração. E para onde eu for, irmãos, pode ter certeza, eu vou ensinar a doutrina do Senhor. Pode ser em qual lugar que for, que Deus permitir de eu ir, eu vou ensinar a santa doutrina do Senhor. Vou pregar a palavra, vou pregar o amor, vou pregar a correção, vou pregar o arrependimento, mas vou ensinar a santa doutrina do Senhor. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, estou muito feliz com o meu Deus, a qual fez uma transformação muito grande na minha vida, na vida da minha esposa. E agora eu estou em outro ministério, estou na Assembleia de Deus. Também tenho passado uma prova, tenho passado um estreito lá. Que lá os irmãos, entre aspas, muitos dizem que vivem a doutrina, que gostam da doutrina. Mas quando você vai ensinar a doutrina, o povo vai lá e fermenta o pastor. Aí você já não tem mais o que fazer, né? Você tem que orar e esperar em Deus. Deus te dá uma oportunidade para você trazer os estudos de novo, né? Eu dava estudo e aí o pastor me tirou do estudo porque foram lá fermentar o pastor, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o tempo de cada pessoa em cada ministério. Então eu tenho orado a Deus para que Deus possa trazer para cá, para Guarulhos, um ministério a qual o pastor vai nos apoiar a ensinar a santa palavra do Senhor, ensinar o amor, ensinar a doutrina, a qual nós vamos estar do lado do pastor para somar e para ajudar os membros, para ajudar as pessoas do ministério a se afastar cada vez mais do mundo. Então Deus, ele sabe de tudo, e Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o tempo de tudo e de todo mundo. Então eu peço que os irmãos orem aí pela minha vida, para que Deus possa cada dia mais me dar graça, para que Deus possa cada dia mais me dar força, para que eu possa ensinar
não somente na igreja, mas também através do canal do YouTube, né? Para que Deus possa me dar mais sabedoria para que eu possa ensinar e instruir as pessoas no caminho correto a qual nós devemos andar. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Esse é só mais um pequeno trecho da minha vida. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.